Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê? Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi esta claridade premiada inúmeras vezes que apareceu naquela horinha certa. Quarta Dimensão está iniciando seus trabalhos por gentileza da Live TV PG. Getúlio, me disse o Crispim, nós devemos repreender a doença, não aceitar a enfermidade, amaldiçoar sofrimento. Repito o que disse na TV, pregador da minha igreja. Ele disse isso. Surpreendido, eu respondi. A Bíblia fala diferente, Crispim. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Senhor, porque Ele faz a ferida, mas também realiza o curativo. Deus fere e as suas mãos curam. O ferimento, amigos, é para quê? É para nos dar lições. Está lá em Jó 5, versículos 17 e 18, veja lá. Perceba, Crispim, que o seu orientador errou 2 vezes. Desprezou lição do Altíssimo e atribuiu a autoria ao maligno. Quando todos sabem, e a Bíblia diz que Deus é portador do único poder, de todo o poder na terra. A Bíblia é clara quando diz Deus fere, veja só, está aqui, Deus fere. Não é demônio algum que fere, não, é Deus mesmo. Ele dá o sofrimento para ensinar. Modificar o texto é próprio de irresponsáveis. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de grupo pequeno, mas aguerrido e competente. Com equipe deste gabarito, o resultado será esplêndido. O tema de hoje será carregar cruz define cristão. Tempos difíceis acontecem e passam. Pessoas fortes, porém, atravessam vidas inteiras, enfrentando e vencendo dificuldades. Espíritos são indomáveis quando determinados. Parecem amostras grátis da justiça divina, envergando o corpo mortal e a alma imorredora. Estes provam referências do livro da sabedoria da Bíblia, quando expressa correlação entre procedimento e saúde. O autor do texto parece falar de si mesmo. Eu era criança bem dotada e recebera o corpo sem manchas. Livro da Sabedoria da Bíblia, capítulo 8, versículos 19 e 20. Jockey laureado recebe cavalo veloz. É aquilo que Jesus disse: ao que tem, ainda mais lhe será acrescentado.
Misteriosa lei determina reforços aos perseverantes. Eles podem perder batalhas, mas invariavelmente vencem guerras. Exceções só acontecem quando Deus resolve medir seus limites. Deus e Cristo são únicos modelos que procuraremos imitar com acerto. Sede perfeitos, recomenda Jesus em Mateus 5, verso 48, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Todos conhecem pelo menos algumas dessas figurinhas fora de série que fazem da fraqueza a força. A integridade de caráter é característica desses abnegados filhos do Pai das alturas. Eles trabalham, se divertem e estudam de maneira diferenciada. Dirigem com excepcional destreza as energias que recebem do Altíssimo e as utilizam para experiências e projetos. Ninguém esqueça o tesouro que todos herdam no dia da criação dos nossos espíritos. Este tesouro nos pertence, mesmo enquanto ignorado pela nossa distração. Este valioso tesouro é a luz do Cristo em nós, dentro de nós. O Evangelho diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Jesus foi claro. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Palavras do nosso Rabi, Mateus 6, verso 21. Se algo nos tira do sério, balançando nossa imaginação no bom sentido, este algo nos alegra. Variadas aspirações variadas, inúmeras, estão sujeitas a reações em contrapartida. Zequinha termina a aula de física sem a menor motivação. Ele está meio dormindo diante do professor, completamente desprovido de entusiasmo. Não lhe restava ânimo sequer para levantar os braços e retirar um livro da estante. No entanto, terminada a aula, ele segue para o campo de futebol. Movido pelo seu tesouro, Zequinha parecia outra pessoa. Sua disposição diante do tesouro impressionava. Em nenhum momento demonstrou cansaço durante aqueles 45 minutos de participação. Onde está nosso tesouro, aí se encontra a nossa própria vida. Nada seríamos distanciados da nossa energia camuflada no nosso corpo. A caverna mágica, no entanto, que nos entrega o talismã, reconstrói nossas forças. O ser humano é o tipo de máquina que necessita estímulo para manter-se em estado de graça.
Aprendemos em física que a energia cinética está associada ao movimento. Quem não descobre este caminho oculto poderá imobilizar-se em grave paralisia. Encarar a vida de forma positiva significa a busca de alavancas invisíveis e também de exemplos. Mesmo grandes contratempos nos entregam lições edificantes. Eles nos trazem adrenalina e suplementos de força que nos encorajam a prosseguir na luta. Mantida a boa consciência, a honestidade, e bastante honestidade também, nenhuma sombra de contrariedade destruirá a nossa paz de espírito. O consultor de empresas Will Schutz afirma: nada existe que transmita mais energia do que as pessoas permutarem verdades. A mentira fecha o portal da caverna do tesouro. A verdade é o abre-te sésamo, que romperá o impedimento. O ser humano íntegro pode sofrer como todos os seres vivos sofrem, mas no fim da jornada, a vitória vai se consolidar. O personagem do livro da sabedoria, que recebeu corpo e mente sadios, mereceu a dádiva em experiências anteriores. Ele foi aparelhado com ferramentas eficientes para interagir em nosso mundo com um imenso fardo de graça divina. Estes peregrinos do sacrifício, como anjos sem asas, cruzam conosco pelas ruas, sem crachás nem vestes sacerdotais. No verão de 1982, Robert Schiller foi chamado para orientar milhares de fazendeiros vitimados por crise sem precedentes. O negativismo e a descrença se alastraram como praga por todos os níveis da comunidade, que investira pesado nas lides do campo. O Dr. Schiller, consultor famoso, era procurado por empresas ou associações à beira da falência. Robert Schiller revelaria mais tarde sua expectativa. Minutos antes de ser anunciado para aquele grupo desesperado. Ensaiar a peça oratória, recheada de fórmulas para a recuperação econômica. E se encontrava tranquilo e seguro de sucesso. O Dr. Schiller confiava no seu taco, pela experiência comprovada de múltiplas intervenções. Ele aprendera a lidar com crises da universidade e ampliara conhecimentos na prática do cotidiano. E neste cotidiano, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão.
Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que as palestras do Getúlio no YouTube, 1, 2 e 3, podem ser acessadas pelo site? Meu querido neto Ricardo construiu 3 pontes no Getúlio no YouTube. Assista e, por favor, passe para adiante, divulgue. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo, que participa, eu fico feliz com os resultados. Ninguém imagina o tamanho da minha gratidão aos divulgadores anônimos. Nesta altura pedimos sua atenção. Este programa é lançado na Live TV Ponta Grossa nas manhãs de quartas-feiras, ali pelas 10 horas. Posteriormente ele permanecerá no ar, esperando sua valiosa audiência, que nós agradecemos. Parabéns ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável. Em seguida, o nosso tema: carregar cruz define cristão. Para aquela reunião, o consultor introduzira algumas histórias engraçadas no meio da palestra, para descontrair o ambiente, os ouvintes. Tinha certeza que tiraria de letra mais aquele compromisso. Foi neste ponto que se aproximou o recepcionista, esclarecendo alguns detalhes para a orientação do consultor. Dr. Schiller, ele disse, eu quero lhe prevenir que sua mensagem alcançará 3.000 pessoas, pela televisão e presencialmente. Esta gente atravessa tempos difíceis. Não estão aqui para escutar histórias engraçadas, nem para receber tapinha nas costas. Muitos estão perdendo suas fazendas. Eles precisam de ajuda, doutor. Eles buscam solução ou pelo menos alguma esperança. Schiller percebeu que o microfone lhe foi colocado na lapela do terno, enquanto o mestre de cerimônias exagerava nos elogios. Agora, ele não podia fugir de forma alguma. Então, uma pontinha ácida de insegurança tomou conta dos seus pensamentos. A confiança se foi. O medo do fracasso apareceu. O painel cor-de-rosa, preparado por ele dias antes, se desfez por completo. Em poucos momentos ele teria que arrumar algo completamente diferente do esboço. Schiller caminhou pelo palco, sem a menor ideia sobre o que dizer. Tudo o que lhe ocorria soava inadequado e falso. O recepcionista, em poucas palavras, desarticulara por completo seu esquema teórico, tantas vezes usado.
Robert Schiller teve ímpetos de fugir da enrascada, de vez que só enxergava faces marcadas pela incerteza. Para agravar o desconforto, o mestre de cerimônias fornecera a imagem falsa da sua onipotência. Ele adquiriu plena consciência de que não era embaixador plenipotenciário do Todo-Poderoso, ou da sua onipotência pessoal. Nem carregava arma secreta ou talismã poderoso. Era um simples mortal. Os louvores a seu respeito ainda mais o embaraçaram, porque avivavam o incêndio na pira do seu esperado fracasso. O apresentador exclamou com eloquência e generosidade neste instante: este homem, com seus 4 diplomas no campo da administração, é a última palavra em termos de consultoria. Vamos ouvi-lo, amigos, com atenção. E eu tenho absoluta certeza de que sairemos daqui fortalecidos e salvos. Depois dessas palavras do apresentador, o Dr. Robert Schiller sentiu-se esmagado, sem argumentos e sem rumo. Autêntico beco sem saída se desenhava em sua frente. Já entrava em pânico quando veio à memória algumas palavras da Bíblia. Do Velho Testamento elas brotaram com toda a força de promessa. Que Deus me ajude a falar com inteligência e que eu divulgue pensamentos dignos, pois é Ele que orienta a sabedoria e é Ele que dirige os sábios. Livro da Sabedoria do Velho Testamento, capítulo 7, versículo 15. Aqueles conceitos antigos o fizeram estremecer. Schiller teve a absoluta convicção de que estava sendo inspirado. Alguém do invisível se revelou na hora nona do seu fracasso para patrocinar sua causa desesperada. A calma e o domínio da situação retornaram. Desenhou-se na sua memória a figura do seu pai já desencarnado. O velho sorriu para ele e aquela imagem serviu como refrigério. Schiller encarou a plateia e fez pergunta: disseram-me que vocês estão atravessando dificuldades. E eu quero saber de viva voz se isto é verdade, amigos. Schiller explicaria mais tarde. Enquanto milhares de vozes se confundiam na plateia, confirmando a maré, que a maré não estava para peixes, eu fui refazendo minhas ideias. Aquela pausa dramática me permitiu reordenar meus pensamentos. Schiller recordou que aprendera sobre sermões lá no seminário. Surgiu com clareza a grande verdade de que testemunhar é o melhor argumento. Partilhar experiências pessoais, familiares, supera tudo em termos de conciliação. Valerá conhecermos as peripécias ocorridas na família de Schiller.
É outra evidência que se esconde no tesouro das almas. O céu é limite para o crescimento dos filhos de Deus. Schiller começou sua narrativa apontando a realidade de que também vivera idêntico drama daquela gente. O caminho se abriu pela semelhança das provações. A vida no interior nunca foi fácil, adiantou Schiller, confirmando conhecer as agruras do pequeno ruralista. Eu cresci numa fazenda de Midwest. Meu pai trabalhou de assalariado, a fim de poupar o suficiente para adquirir aquela propriedade. Quando eu tinha apenas 3 anos, ocorreu a Grande Depressão. A despeito dos esforços e da tenacidade de papai, naquele inverno não conseguimos dinheiro nem para comprar carvão. Eu me obrigava a entrar na pocilga para recolher espigas de milho, depois que os porcos devoravam os grãos. Aquelas espigas substituíam o carvão, tanto para o fogão da cozinha, quanto para o aquecimento da casa. Foram tempos difíceis, declarou Schiller, enfaticamente. E neste ponto, meus amigos, nós interrompemos um pouquinho esta descrição para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O profeta Zacarias profetizou: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 serão eliminados, mas a terceira parte deles permanecerá na terra. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se faz a prata, e a provarei como se prova ouro. Zacarias 13, versículos 8 e 9. Nessa terceira parte estarão os escolhidos pelo Cristo, no juízo final. Percebam que, ao contrário de pregadores de só vitórias, estes escolhidos serão corrigidos e aperfeiçoados ainda com maior rigor por parte de Deus. Escutem palavras do nosso Rabi: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Palavras de Jesus em Mateus 10, versículo 38. Cruz pessoal, amigos, é símbolo de sofrimento. Mas tal coisa não interessa a divulgadores de doutrinas cor-de-rosa, soltos pela estrada larga, tudo vitória, tudo coisas boas, sem doença, sem coisa nenhuma. Jesus completa a advertência. Embora antecipadamente saiba que tais figurinhas não estão nada interessadas no sofrimento. E Jesus diz: no mundo tereis aflições. E a sua censura clara e oportuna se perde na pouca disposição daqueles galalaus, pregadores de coisas só de vitórias.
Depois do pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Carregar cruz define cristão. As costumeiras chuvas de primavera não chegaram na fazenda da família Schiller. Os poucos alqueires de cereal que papai conseguiu salvar tiveram que ser usados como sementes. Eu questionei a decisão de papai, diz o consultor. Por que arriscar plantação de antemão fracassada, em vista da estiagem? Não seria melhor vender tudo e conseguir algum dinheiro? Quem não arrisca, não petisca, foi a resposta de papai. E os últimos grãos de milho e as sementes de aveia que nos restavam foram enterradas no solo ressequido. Em toda a região, há muito tempo, quinzena não passava sem chuva. Agora, porém, a natureza mostrava-se preguiçosa. A chuva não vinha. Quando se passaram terceira e quarta semanas sem uma gota de água, o rosto de papai foi se fechando. Ele se juntou a outros fazendeiros em reuniões de oração e o grupo lotava as pequenas igrejas da cidade. Rogavam a Deus que lhes salvasse as colheitas. Finalmente, amigos, ocorreu tempestade. Eu fiquei feliz acreditando que as coisas mudariam. Mas papai sabia que não era suficiente. Logo, retornou o sol, num céu sem nuvens, brilhante e quente. Cortando a terra, a realidade aparecia, somente fina camada por cima se encontrava molhada. Por toda parte, sem trégua, 24 horas por dia, cobriu, desafiou a todos. Desafiou e venceu. Quando íamos à casinha lá fora, cobríamos o rosto com panos umedecidos, de tanto calor. Conheci a inominável tristeza de assistir o rio Floyd secar. Enquanto as poças de água viravam lama, os peixes gatos foram morrendo, espalhados pelo leito seco do rio. Naquele verão fatídico, tínhamos a sensação de estarmos rodeados pelo fantasma da morte. Colhemos apenas meia carroça de cereais, cultivados em alguns metros de terreno pantanoso. Misteriosa nascente subterrânea salvou aquele minúsculo pedaço de chão. Alguma força desconhecida nos devolvera apenas a semente plantada, meu amigo. Papai não pensava assim, porém, com pessimismo, não. Ele respeitava aquele poder que lhe devolvera as sementes. Por acaso eu escutei sua prece de ação de graças. Meu Deus, disse papai com humildade, agradeço-te por nada ter perdido este ano. Tu me restituíste cada semente plantada. Obrigado, Senhor. Nem todos os fazendeiros, todavia, alimentavam semelhante crença e a mesma fé e a mesma confiança inabalável.
Anúncios de venda se apareciam em todos os jornais. Anos mais tarde, movido por intensa curiosidade, eu perguntei a papai como ele conseguira sobreviver. Fui ao banco, respondeu ele. Prometi que se me ajudassem, eles não se arrependeriam. Eu encontraria a maneira de lhes devolver o dinheiro. Os diretores do banco acreditaram e me deram crédito. Ainda lembro o dia que acompanhei papai na sua ida ao banco, naquele momento de incerteza. Mas ignorava o motivo da sua presença ali. O macacão que eu usara estava coberto de rebendos e, por sorte, não fui percebido, senão o próprio empréstimo estaria sendo protelado. Meu pai fora pedir empréstimo e poderia estar contrariado pela humilhação. Poderia, mas não estava, porque não era do seu feitio. Ele sempre me parecera alguém acima das vicissitudes que dobram o comum dos mortais. O rosto do velho mostrava que ele sabia que o tesouro da montanha se encontrava de reserva, esperando apenas a ordem divina. Alguém lá de cima o experimentava com provas, mas ele bem sabia que aquele alguém era seu pai e também seu amigo. Cultivava a certeza de que não veria sua família na indigência, porque era filho daquele pai. Lembro que existia na sala de espera do banco estranho quadro em que se escrevera a seguinte frase: os grandes homens são identificados pela coragem e pela determinação com que enfrentam os seus problemas. Papai personificava este tipo de gigante, exclamou Schiller, com voz embargada. Anos mais tarde, um tornado abateu-se sobre nossa fazenda com estrondo. Ouvimos estranho rugido como trem de ferro correndo além das nuvens. Vamos enfrentar temporal com granizo, murmurou papai apreensivo. Às 6 horas, quando terminamos apressadamente a refeição da tarde, espetáculo inédito se desenhou pelo sul e pelo norte. O sol foi engolido por monstro sinistro, e toda a luminosidade da tarde virou espessa escuridão. Trevas e trevas se espalharam por todos os caminhos. Lentamente, como se orquestrada por maestro furioso, aquela massa gigantesca vergastou a terra e o céu. Carvalho vergou pelas rajadas do vento e todos admitiram que chegara o fim do mundo. Neste ponto, amigos, vamos fazer outra interrupção no programa para os comerciais do canal, mas instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Olhares com Anderson Pedroso,
Transformando Vidas com o pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro, e o infantil Mundo de Alegria com Janaína de Oliveira. São programas disponíveis no Facebook Live TV PG para sua edificação e recreação. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje está correndo adoidado, amigos. E não esqueçam as manhãs de quartas-feiras a partir das 10 horas, quando divulgamos Evangelho e Bíblia pela Live TV PG. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto, extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Carregar cruz define cristão? Súbito, desenhou-se no céu enorme massa escura e ela deslizou para o solo em forma de funil. Por momentos se manteve suspensa como serpente, preparando um golpe mortífero. Papai gritou para a mamãe: é tornado, Dini. Temos que sair depressa. Instantes depois, o nosso carro descia na direção oposta. Só paramos 2 milhas depois para contemplar a força daquele funil sugando e destruindo tudo. Tão depressa como surgira, ele se foi. Eu me perguntava, será que nossa casa ainda estará em seu lugar? No alto da colina já obtive a resposta. Onde antes existiam 9 construções, no espaço agora só restavam escombros. Só ficaram os alicerces brancos, cravados na terra. Tudo fora sugado e sacudido pelo poderoso monstro. Só se escutavam os lamentos do gado moribundo que tentara fugir e o sibilar de gás escapando do tanque de butano. Ficamos sentados no carro, arrasados, sem coragem de se olhar, sem coragem de conversar. Papai trabalhara 26 anos para construir aquela propriedade. Pior que tudo, disse Schiller, foi contemplar o velho chorando, impactado pela tragédia. Enfraquecido pelo excesso de trabalho, papai ainda buscava a maneira de superar a letalidade daquele golpe. De súbito, suas mãos calosas começaram a bater no volante do carro. E papai disse para a mamãe: perdemos tudo, Dini. 26 anos iguais a 0. Ele saiu do carro lentamente, pedindo que esperássemos. Deu volta pelo pátio da casa, que jazia despedaçada, levada para longe pelo vento. Nos entulhos, papai encontrou um pedaço de quadro que enfeitara durante anos a parede da cozinha. A legenda da escrita no mosaico aconselhava: continue confiando em Jesus. Era o que estava escrito no quadro. A metade dele fora arrancada e a frase escrita reduzida.
Continue confiando. Eram as duas palavras que escaparam da fúria do tornado. Quando o papai se aproximou de volta ao carro, ele repetia em voz baixa a meia legenda do pedaço em suas mãos. Continue confiando. Continue confiando. Balbuciava papai numa teimosa resistência aos desânimos. Ele nunca desistiria, porém. Sua fé era algo inquebrantável. Nada conseguiria extingui-la em sua alma. 2 semanas depois já voltávamos às atividades. Encontramos casa demolida na cidade vizinha para venda. Compramos parte do que podíamos pagar ainda e a desmontamos peça por peça. Depois a edificamos em nosso terreno. Da mesma forma que fez com Jó, o Pai Celestial procedeu conosco. Aos poucos, as edificações voltaram e a nossa vida se normalizou. 5 anos depois foi paga a derradeira parcela da hipoteca. Meu querido pai viveu, ainda viveu, para ver sua fazenda prosperar. Depois de contar a história da família, Robert Schiller encarou a linha de frente daqueles fazendeiros desesperados, trocou olhares de avaliação com todos eles, individualmente. Depois fez algumas perguntas em caráter coletivo. Por falta de dinheiro para comprar carvão, vocês usaram espigas de milho emporcalhadas como combustível? A seca inclemente terá reduzido suas colheitas, devolvendo apenas as sementes plantadas. Acaso terão visto destruídas em minutos todas as edificações construídas durante tantos anos, todas elas levadas por um tornado? Desanimados, estarão tentados a vender as propriedades e desistir? Pois eu ainda tenho algo a lhes dizer. Para remate de todo este exemplo que me foi dado por meu pai, Robert Schiller sabia que a ocasião exigia algo memorável. Mas a frase dita pelo herói que lhe dera a vida teimava em não lhe aparecer na mente. Aquilo que se tornara imprescindível para convencimento definitivo daquelas criaturas. Robert confessaria mais tarde que se sentira num beco sem saída, procurando memorizar aquilo tão caro e tão necessário. Andei para frente e para trás, emitindo silenciosa prece, para que outra vez Deus me inspirasse com o seu vocabulário divino. Eu queria algo que viesse dele, de Deus, da sua própria boca. Fiquei pasmado e surpreendido quando o escutei pronunciando. Eu me escutei pronunciando a frase preferida de papai. Tempos difíceis jamais perduram. Eles chegam e desaparecem e vão embora. Homens marcados por cicatrizes de inúmeras lutas, porém, estes jamais terminam, jamais serão vencidos.
Aqueles que se encontravam no limite do desespero recuperaram a calma e a esperança e a confiança no Todo-Poderoso Senhor. Esperança gerou confiança, confiança produziu coragem. Coragem devolveu têmpera de aço aos que acreditam que a fé devolve o tesouro da caverna mágica. O amor retornou ao coração daquela gente sofrida. Todos retornaram ao embalo dos sonhos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a paz. Louvado seja o santo nome de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nosso querido Mestre, o nosso Cristo, o nosso orientador e o nosso caminho. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. E que a paz, a consolação, a saúde, a prosperidade, a alegria de viver, a presença constante de Deus nos corações permaneça para sempre. Mas acima de tudo e de todos, que haja amor em todos os corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.